alguns compostos de alguns medicamentos que os médicos geralmente eles não gostam de prescrever para as pessoas que têm problemas arteriais, né, alguns problemas cardíacos. Vocês sabem me explicar mais ou menos por quê, como é que isso funciona? Sim, a gente sabe. Tem um composto nos nossos vasos sanguíneos chamado nitrato. Eles dilatam os vasos sanguíneos e, consequentemente, vai reduzir a pressão arterial e vai facilitar o fluxo de sangue no corpo. E também vai reduzir a resistência. Mas também tem efeitos secundários. São as consequências. A abundância do nitrato pode fazer com que a gente sinta tontura, desmaios e, consequentemente, dores de cabeça, palpitação, congestão nasal. Nossa, então é por isso que a gente desmaia muito, assim, quando a gente levanta muito rápido. Ou nem desmaia, até sente aquela sensação que vai cair, isso. Uhum. Sim, é por conta da grande presença de nitrato nos vasos sanguíneos. Gente, que legal. Mas a gente tá falando bastante sobre o nitrato, mas o que é o nitrato? O nitrato é um grupo de composto que possui em sua constituição o ânion nitrato, que é o NO3-. Eles são solúveis em água, ele também é muito presente no ciclo do nitrogênio e também ele é muito utilizado na fabricação de explosivos, como os fogos de artifícios, a pólvora, entre outros. Eles também são utilizados na fabricação de conservantes, pesticidas. Uhum. E fertilizantes. Gente, mas o mesmo composto que você fabrica pólvora, fogo de artifício, também tem no seu sangue, ele dilata seus vasos sanguíneos? Como assim? Então, existem pontos negativos desse composto. Tipo, ele vai contaminar a água e os lençóis freáticos. Isso é um problema. A presença do nitrato na água também pode causar hipotensão postural. Mas o que é isso, né? São algumas consequências que vão ser a diarreia, mal-estar e dores de cabeça. Gente. Então... E outra coisa também é que o nitrato em excesso no meio ambiente pode estar relacionado com água potável contaminada e pode causar o rápido crescimento de algas que comprometem o ecossistema aquático e a vida marinha costeira. Como a eutroficação. Nossa, isso foi um assunto que eu estudei bastante, né? Porque eu já fiz algumas provas e geralmente fica bastante vestibular também. Porque eu não sei se vocês já viram, mas se eu não me engano a Vitória Régia, no Pantanal, é um dos maiores exemplos de eutroficação. Vocês já viram? Sim, é porque o que acontece é que a grande presença do nitrato na água vai fazer com que as algas elas cresçam mais rápido. E aí, consequentemente, elas vão ficar mais pra cima no nível da água, na superfície da água. E aí vai impedir com que outras plantas capturem a luz solar, causando problemas também para as outras plantas e para os peixes, né? Também. Não conseguem fazer fotossíntese. Eu procurei uma imagem, as Vitórias Régias, elas crescem tanto, elas são tão grandes que você vê que praticamente não tem mais espaço para as outras plantas ou de captação solar. Acho isso muito interessante na natureza, porque de certa forma é natural, mas pode, principalmente agora, tá tendo uma influência muito grande do ser humano dentro dos processos ecológicos. Sim. E assim, o uso excessivo de nitrato, o uso do nitrato é importante, mas o uso excessivo pode causar malefícios. Por exemplo, quando você consome uma carne vermelha que tem uma alta concentração de nitrato, você tem um risco maior de ter um câncer no trato gastrointestinal. Então o nitrato ele pode ser bom em alguns momentos, mas o exagero também pode ser muito ruim. Mas como qualquer outra coisa, né? O exagero nunca é bom. A gente sempre precisa dar um equilíbrio. Tem uma substância, um ácido, que ele interfere muito também no crescimento das plantas, que é o ácido sulfúrico. Ele reage com alguns outros nutrientes que as plantas já têm nas próprias folhas ou até mesmo no solo e faz com que elas não consigam crescer ou então até mesmo que elas não consigam fazer fotossíntese, então elas morrem muito mais rápido. Mas como que esse ácido sulfúrico chega lá? Ele vem a partir do escoamento de chuvas ou até mesmo se esse componente já está presente nos rios e nos lagos, principalmente atualmente. A gente viaja muito juntas e aí a gente sempre vê esculturas de mármore calcário
com estruturas esponjosas, É né? Estrutura. bastante fissura. E a gente sempre teve muita curiosidade para saber qual que era o motivo disso. A gente sempre tentou procurar pessoas para responder, para que elas respondessem essas Mas perguntas. nunca deu certo. Foi Ninguém conseguiu complicado. nos explicar. Você sabe por que isso acontece? Então, a explicação não é muito complicada, é até bem fácil de entender. E se você também já viu alguma escultura dessa, isso acontece porque o ácido sulfúrico, ele é muito corrosivo. O pH dele é 1. Tanto é que por muito tempo ele era o indicador do menor pH do mundo. Caraca. Porque ele é muito corrosivo. Tanto é que acho que vocês já viram algumas cenas de alguns filmes que eles tentam dissolver algumas coisas com ácido sulfúrico, mas é por isso, porque o pH dele é muito baixo. E o que acontece? O ácido sulfúrico, ele é muito reagente com principalmente o calcário, que é a cal virgem, e o mármore. E quando a escultura está exposta em meio a chuvas, a sol, calor, oxigênio, acontece que ela também é exposta a esse ácido. Uma vez que ele está muito presente, principalmente nos dias atuais, da chuva ácida, do processo de chuva ácida. Porque de onde vem esse ácido sulfúrico? Ele vem principalmente do SO2, que é o dióxido de enxofre. O dióxido de enxofre, ele é um gás que ele é emitido na emissão veicular. Então, aqueles gases meio suspeitos que os ônibus, principalmente, liberam, possuem, além do CO2, o dióxido de enxofre. Os vulcões também, eles liberam aqueles gases dos vulcões, eles liberam também o SO2. Deixa eu lembrar aqui. Se eu não me engano, na queima do alumínio, quando você está derretendo o alumínio, você também libera o SO2. E o SO2, ele é muito reativo com oxigênio. Então, se é um gás e a gente está vivendo praticamente no oxigênio, então, obviamente, ele vai reagir. E ele vai formar o trióxido de enxofre. E também porque o SO2 é uma substância muito instável. Por causa das ligações, eu não vou entrar muito nessa área da química, mas por causa das ligações ele é um gás muito instável. Então, ele vai entrar em contato com o oxigênio e ele vai formar o trióxido de enxofre. O trióxido de enxofre, ele já apresenta um pH mais baixo e ele já é bem reativo. O trióxido de enxofre tem um pH menor que o ácido sulfúrico? Não, ele é um pouquinho maior. Mas o ácido sulfúrico, ele é muito mais, tanto é que o ácido clorídrico, se eu não me engano, ele é uma das substâncias que a gente usa na água oxigenada. Na água sanitária. O pH dele, se eu não me engano, é 1.4. Do ácido sulfúrico é 1. E esses 0.4 parecem poucos, mas é muito. E você perguntou se ele é ácido, ele continua sendo muito ácido. E ele tem uma questão que ele é muito reativo com a água. Então, é um perigo essas emissões não só influenciam no efeito estufa, mas eles também influenciam nos outros meios, nos outros ciclos, tanto da água, principalmente, porque ele reage muito com a água. E quando esses óxidos eles são liberados e eles entram em contato com a água da chuva, eles viram o ácido sulfúrico. E esse ácido sulfúrico nas precipitações, ele causa essas fissuras. E é por isso que ele fica com uma estrutura meio esponjosa, porque em algumas partes ele vira uma substância meio que quebradiça. Ele vira uma substância meio quebradiça e ele acaba quebrando muito mais fácil. Eba! A gente descobriu! E aí? O ácido sulfúrico, ele é muito parecido com o nitrato, né? Porque os dois, eles influenciam muito na água, né? E na natureza. No meio aquoso, sim. E acaba que, essa chuva ácida, assim como vocês comentaram, ela também tem muitos impactos na saúde. Porque é muito mais fácil a gente inalar esse trióxido de enxofre, porque ele é um gás. E quando a gente inala um ácido, principalmente, ele já é corrosivo. Então, ele tem o potencial de corroer ainda mais o trato respiratório. Então, provavelmente a traqueia, a faringe, até mesmo o nariz, os pulmões. Por isso que usar a congestão nasal. Isso. Ser um dos efeitos do nitrato. Sim, é porque como eles apresentam um caráter um pouco mais ácido, acaba que, você meio que corrói
a carne que envolve os órgãos. Sim, e é por isso que muita gente que tem asma, elas tossem muito quando tem muita fuligem, quando tem muitos gases. Quando tem muitos gases, tem muita fuligem, elas tendem a tossir muito, porque é um ácido, ele tá incomodando o trato respiratório. E é por isso que você tosse. E as pessoas que elas são muito expostas a isso, então, provavelmente, as pessoas que trabalham muito com alumínio, que trabalham muito com emissões industriais que liberam o SO3, elas têm problemas respiratórios, elas podem até desenvolver câncer em algum desses órgãos. E é muito preocupante isso, porque é uma questão de saúde pública, né? Que todo mundo deveria se preocupar. Nossa, mas voltando a falar sobre os nitratos, mesmo com todos esses acontecimentos nas nossas vidas até, na vida das plantas, na vida dos animais, não tem nenhuma lei que fala sobre isso? Na verdade tem até leis espalhadas pelo Brasil inteiro e que a legislação brasileira criou, né? A legislação, ela criou leis para tentar minimizar os impactos do nitrato, porque assim, o uso excessivo desse composto é extremamente prejudicial, tanto para os seres humanos quanto para os animais, plantas, natureza em si. E aí a gente consome muito, principalmente, né, o que os brasileiros mais consomem são a carne vermelha. E aí... Como que a gente não se rende um churrasquinho, gente? É difícil. E aí eles colocaram uma lei que... Ela sanciona a quantidade de... que aí, tipo, pode de uma determinada quantidade até outra, que é de 0,015 microgramas até 0,03 microgramas, pra tentar dar uma acalmada, né? Porque assim, a gente consome bastante nitrato indiretamente, principalmente produtos como carne vermelha e produtos com conservantes. E o consumo excessivo, ele pode causar problemas futuros, como câncer, tumores, entre diversos outros problemas. Então a legislação criou pra gente poder se cuidar mais, né? Nossa, até os nitratos, eles influenciam bastante até na indústria dos alimentos ultraprocessados, né? Que falam tanto sobre isso, mas nunca, aprofundam tanto em saber que o nitrato é um dos principais influenciadores desse problema que a gente tem hoje, né? E o ácido sulfúrico? Então, muitas políticas públicas que eu acho que até já são muito famosas sobre, principalmente, a substituição da gasolina por algum outro tipo de energia renovável que abasteça os carros ou até mesmo a utilização do biodiesel, porque acaba que dentro do petróleo, que é uma cadeia muito extensa de hidrocarbonetos, acaba que algumas substâncias incluem o SO2, perdão. E como elas sofrem uma combustão e elas também reagem com a água formando o ácido sulfúrico, acaba que elas são emitidas muito mais fáceis. Mas com a introdução do biodiesel ou com alguns outros combustíveis de energia renovável ou até mesmo alguns outros combustíveis que não possuam o dióxido de enxofre, é um dos principais meios para diminuir a quantidade de ácido sulfúrico e a quantidade de SO3 na atmosfera. É uma boa. Uma boa. Nossa, eu acho que, assim, a gente ainda tem que estudar bastante sobre esse ácido sulfúrico, porque geralmente ele é estudado muito em laboratórios muito específicos e muito polarizados. É muito pouco conhecido. Como ele é muito reativo, ele é muito forte. Muitas pessoas nem sabem que esses dois compostos causam influenciam tudo isso. E são tão presentes nas nossas vidas. Sim, como eu fiquei sabendo que vocês falaram que o nitrato é um dos principais compostos, por exemplo, dos sucos de saquinho, desses alimentos ultraprocessados. E até mesmo, tem até no nosso próprio corpo. Que a gente consome quase todo dia, né? E nos explosivos. Então, a mesma substância que tem no soco de artifício, nos explosivos, eu acho que nas bombas também. Nas pólvoras. Tem no seu suco. Tem no seu suco e no seu sangue. Então, eu acho que isso é a natureza mostrando que ela está presente em todos os lugares e que o mesmo composto pode ter vários impactos dentro da vida das pessoas. E diversas funções. Sim. Meninas, foi um prazer falar com vocês hoje. Igualmente. E meu nome é Beatriz.
Meu nome é Valentina. Meu Isadora. A gente é do primeiro ano A da eletiva Como Prevenir o Impacto Químico na Nossa Saúde. E a gente falou sobre o nitrato e o ácido sulfúrico. Pois é.